Olá a todos, quarta-feira, 12 de fevereiro, e essa é a nossa primeira edição do podcast no dia de hoje. É isso aí. A gente vai mergulhar num paradoxo hoje, né? Que é os indígenas brasileiros. Mais indígenas do que nunca estão vivendo em cidades brasileiras, mas ao mesmo tempo muitos se sentem invisíveis. Então a gente vai tentar entender um pouco as forças, né, que impulsionam essa migração urbana, os desafios específicos que eles enfrentam e principalmente a incrível resiliência que demonstram ao preservar a sua cultura. É verdade. E para a gente começar, a gente tem um dado do IBGE que ilustra bem essa mudança. Pela primeira vez na história, a maioria da população indígena brasileira reside em áreas urbanas. Para ter uma ideia, o censo de 2022 mostra que esse número quase triplicou em comparação com levantamentos anteriores. Nossa, é realmente uma mudança drástica, né? O que será que impulsionou essa migração em massa para os centros urbanos? Olha, a busca por melhores oportunidades de educação e trabalho é um fator importantíssimo, sem dúvida. Mas essa mudança também levanta questões complexas sobre a preservação da identidade cultural num ambiente tão diferente, né? Imagine só, sair de uma comunidade onde a cultura indígena é o tecido da vida diária e entrar num mundo onde muitas vezes ela é ignorada ou até mesmo hostilizada. É verdade. E essa frase que a gente encontrou nas nossas pesquisas resume bem essa questão, né? Sim. Abre aspas. A cidade é o nosso lugar de origem. O Rio de Janeiro é território indígena tupinambá e que acolheu todas as outras etnias que chegaram para cá nesses últimos séculos. Fecha aspas. Exatamente. Essa frase desafia a percepção de que os indígenas só existem em aldeias isoladas, reforçando a ideia de que eles sempre estiveram presentes nas cidades, lutando por reconhecimento e respeito. Mas essa luta, infelizmente, está longe de ser fácil, né? A gente se depara com histórias como a do Galdino Jesus dos Santos, que foi queimado vivo em Brasília. Um exemplo brutal da violência e do preconceito que muitos indígenas enfrentam nas cidades. Infelizmente, esse é apenas um exemplo dentre tantos, né? A discriminação se manifesta de diversas formas. Desde a perseguição de crianças indígenas em escolas até o isolamento e a rejeição enfrentados em universidades. Muitos estudantes relatam a constante necessidade de justificar sua presença, provar sua legitimidade em instituições de ensino superior. É como se a sociedade ainda não os enxergasse como parte legítima do Brasil. Que partiu o coração. Diante desse cenário, a ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara, tem defendido a criação de políticas públicas específicas para atender às necessidades dos indígenas em contexto urbano, né? Ela argumenta que a exclusão deles das políticas universais perpetua o silenciamento histórico e impede o acesso pleno aos direitos fundamentais. Sem dúvida, a fala da ministra Sônia Guajajara é importantíssima. Ela coloca em evidência a urgência de reconhecer as especificidades dos povos indígenas e garantir que suas vozes sejam ouvidas na formulação de políticas públicas. Afinal, estamos falando de uma população que carrega consigo uma riqueza cultural e ancestral imensa, que precisa ser valorizada e protegida. E essa riqueza cultural se manifesta de diversas formas, né? Desde a língua até as tradições. Um dos relatos que encontramos destaca a importância da preservação cultural com a seguinte frase, abre aspas, a nossa língua nunca será morta porque a nossa língua é espírito vivo, fecha aspas. Que frase poderosa! Ela demonstra a força da resistência indígena, a crença na continuidade de sua cultura. Mesmo diante da pressão para assimilação, há um movimento crescente de revitalização de línguas nativas e reconstrução de tradições. Um exemplo fascinante é a revitalização da língua baré, que era considerada extinta. Linguistas trabalharam com os poucos anciãos que ainda guardavam fragmentos da língua, remontando-a como um quebra-cabeça histórico. É realmente inspirador ver essa dedicação em manter viva a herança ancestral. Mas me preocupa que muitos estudantes desconhecem que o Brasil inteiro é território indígena, né? Sim. E que as cidades foram construídas sobre aldeias. Esse apagamento histórico, especialmente nas escolas, me parece um problema gravíssimo. Com certeza. Esse desconhecimento contribui para a ideia errônea de que os indígenas pertencem a um passado distante, ignorando sua presença contemporânea e sua contribuição para a sociedade brasileira. É fundamental que as escolas promovam o resgate da história indígena, integrando elementos culturais em seus currículos para que as novas gerações cresçam conscientes da riqueza e da importância dessa herança. E essa necessidade de reconhecimento se torna ainda mais urgente quando olhamos para regiões como o Nordeste. Na Paraíba, por exemplo, mais da metade da população indígena já vive em áreas urbanas. Exatamente. E essa presença crescente nos centros urbanos muitas vezes é invisibilizada.
Pesquisadores alertam que essa invisibilidade agrava as violações de direitos e dificulta o reconhecimento de suas demandas por parte da sociedade e do poder público. Mas, mesmo diante de tantos desafios, é fundamental celebrar a riqueza das práticas culturais indígenas que persistem nas cidades. A música, os rituais, as ervas medicinais, a culinária. Com certeza. A música, por exemplo, é vista como um elo entre as gerações. Um espírito vivo que conecta os ancestrais aos seus descendentes. As tradições, em suas diversas formas, são pilares de identidade e resistência para os povos indígenas. E essa força, essa resiliência, se alimenta da profunda conexão que os povos indígenas têm com a terra e com a natureza, né? É essa conexão que os sustenta na luta diária contra as adversidades da vida urbana. Verdade. É como se a gente precisasse reeducar o olhar, sabe? Reaprender a história para realmente enxergar a presença indígena no nosso dia a dia. Afinal, essa cultura está presente em cada canto do Brasil, né? Sim. Desde a culinária até as palavras que a gente usa. É verdade. E falando em reeducar o olhar, qual o papel da mídia nesse processo de dar visibilidade à cultura indígena? Eu acho que a mídia tem um papel fundamental, uma responsabilidade enorme em amplificar as vozes indígenas, mostrar a diversidade de suas culturas, combater os estereótipos, né? E informar a população sobre os desafios que eles enfrentam. É preciso ir além daquela imagem romantizada do índio, sabe? Mostrar a realidade complexa e multifacetada dos povos indígenas no Brasil de hoje. Concordo. E nesse contexto, como você avalia o trabalho que vem sendo feito para recuperar e preservar as línguas indígenas? Olha, é um trabalho essencial, sem dúvida. Mas ainda há muito a ser feito, né? Muitas línguas indígenas estão ameaçadas de extinção e é uma corrida contra o tempo para documentá-las e revitalizá-las. É preciso investir em pesquisa, formação de professores, materiais didáticos, enfim, criar políticas públicas que garantam a sobrevivência dessas línguas, né, e das culturas que elas representam. E o que nós, como cidadãos, podemos fazer para contribuir com essa luta? Eu acho que o primeiro passo é a informação, sabe? Se conscientizar sobre a importância da cultura indígena para a nossa identidade nacional, buscar conhecer a história dos povos indígenas da sua região, se conectar com as suas lutas, reivindicações, apoiar as iniciativas de organizações indígenas, consumir produtos de artesanato indígena, divulgar a cultura indígena nas redes sociais, são pequenas ações que, somadas, podem fazer a diferença. Falando em fazer a diferença, você mencionou das organizações indígenas. Como elas se articulam na luta pelos seus direitos e que tipo de trabalho elas realizam? Olha, as organizações indígenas são a espinha dorsal desse processo de resistência, né? E de busca por direitos. Elas atuam em diversas frentes, desde a defesa dos territórios até a promoção da educação e da saúde indígena. Elas se articulam em redes, em movimentos, em fóruns, fortalecendo a sua voz e buscando incidir nas políticas públicas. Um exemplo poderoso disso é a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, que tem tido um papel fundamental na defesa dos direitos indígenas no país. Que legal saber disso. Para finalizarmos, eu gostaria de voltar à questão da representatividade. Como você vê a presença indígena na política, na arte, na academia? Já está vendo um avanço importante nesse sentido, né? Mas ainda é um longo caminho a percorrer. É preciso ter mais indígenas ocupando espaços de poder, de decisão, de influência. É preciso que suas vozes sejam ouvidas nos parlamentos, nas universidades, nos museus, nas telas de cinema, nos palcos. Que a cultura indígena seja valorizada e celebrada em toda a sua riqueza e diversidade. Com certeza. A representatividade é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Sim. E a cultura indígena, com toda a sua história, sabedoria e beleza, tem muito a nos ensinar sobre como viver em harmonia com a natureza e com o próximo. Exatamente. E essa mensagem de respeito, de cuidado, de comunhão, ela é mais importante do que nunca no mundo marcado por tantas crises e conflitos, não? Concordo plenamente. Esperamos que essa conversa inspire nossos ouvintes a se conectarem com a cultura indígena, aprenderem com ela e a lutarem por um futuro mais justo para todos os brasileiros. Então fica o convite para que vocês, caros ouvintes, continuem essa conversa, né? É isso aí. Explorem mais sobre a cultura indígena, a riqueza e a diversidade dos povos originários do Brasil. Busquem conhecer a história dos povos indígenas da sua região. Sim. Visitem museus com exposições sobre a cultura indígena, leiam livros de autores indígenas, assistam a filmes e documentários que retratam a realidade indígena. Enfim, abram-se para o conhecimento, para o diálogo e para a luta por um Brasil mais justo e inclusivo. É isso aí. É isso aí. Que a gente possa construir um Brasil onde a diversidade seja celebrada e onde todos os povos tenham seus direitos garantidos. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso podcast de hoje. Mas antes de nos despedirmos, um recadinho bopante para os nossos ouvintes. O podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde. E aos sábados ao meio-dia. A gente se encontra na próxima edição. Um abraço a todos e até lá!